para vocês aí também, né? Uhum. No ar lá. Apareceu. Então, Já está no ar? estamos no ar. Olá. Estamos no ar. Então, pessoal... Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Enquanto agora no começo a gente vai se adaptando a essa ferramenta, eu vou acessar aqui para ver se está ok. E vocês vão fazendo as saudações aí. Olá, pessoal, boa tarde. A gente consegue ver quem está acompanhando, Neto? Isso que eu estou abrindo aqui agora. Abre para todos? Eu vou tentar fazer Enquanto isso nós agora. vamos operacionalizando a nossa primeira live, que também está em sistema de teste, vamos recebendo as pessoas aí, sejam bem-vindas, quem estiver entrando, para a gente conversar um pouco aí, bater um papo legal, para a gente estar se vendo também aí, virtualmente, que é o que dá para fazer nesse momento. Que bom que estejam todos em casa. É isso aí. E o pessoal que for acessando, vai mandando mensagem agora, principalmente agora antes de a gente começar, efetivamente, para a gente testar o som, se a imagem está boa, né? Se o som de todos, né? Podem ser... Isso. São compreensíveis, se o microfone de todos está compreensível. Ó, pelo que eu estou vendo aqui, tá ok, tá? Tá. Agora é hora do pessoal tomar café, então dá para dar uma descansadinha, conversar um pouco com a gente. Isso. Vocês vão ouvir uns barulhos de cachorro, não se assustem, é casa. Daqui a pouquinho deve passar um guri cabeludo aqui por trás também, dar um alô. Estamos tudo em casa. Só não vou mostrar para vocês a tartaruga que está aqui no chão, mas o restante vocês podem... Daqui a pouquinho aparece mais gente aí na live. Ó, já começou, o sistema ele vai me informando quem está entrando. Ah, legal, gostei desse negócio, hein? É bem bacana. Fica dando aqui, eu não preciso entrar no Facebook para ele me mostrar. Ó, a Cris Miller entrou, a Fábia, a Tamara, boa tarde, o Christian, o pessoal da produção tá ligado. Opa, tamo junto. Matheus dizendo que o som da Carol tá bom. Tá. Isso aí. Será que eles estão com medo que a gente faça alguma bobagem na produção? A produção fica ligada, fica aí de sobreaviso. Mas tranquilo, a ideia não ser algo padrão FIFA, o padrão aqui é Sinjusk, mas a intenção é fazermos um contato, mesmo que virtual, mas os corações se aproximando, as mentes se aproximando, para a gente poder passar por essa crise da melhor forma possível, que ninguém ainda tem condições de fazer previsibilidade de qualquer coisa. Então, vamos manter a tranquilidade, vamos manter a calma, vamos ficar em casa enquanto as entidades de saúde, os órgãos do governo estão nos pedindo isso, e vamos conversar por aqui, e o sisteminha aí vai funcionar, tá dando tudo certo. Daqui a pouquinho a gente começa no assunto principal aqui, que a gente veio conversar com todos. Isso, eu tô salvando o link aqui. Estou salvando o link aqui e vou mandar. E daí eu acho que vai ser... Aí vai direto para o Facebook? Se as pessoas acessarem agora o Facebook do sindicato, elas vão ver. E eu estou mandando... o link, daí é diretão, né? Clicou no link e já vai direto para o coisa. Está aumentando aqui o número de pessoas. Ó. Já temos 17 pessoas.
Cristina Soares, estamos junto. Ana Cristina Detros, boa tarde. É isso aí, acho que dá para a gente começar? Podemos começar, acho que o povo está chegando. Vamos lá, esperar mais uns 2 minutinhos, Neto, para chegar mais gente, para a gente conseguir... Para o pessoal ir compartilhando, né? Isso, o pessoal começar a compartilhar o link que você está distribuindo aí. Isso, e até que as pessoas vão entrando. Esse é para que todos saibam também, esse é mais um teste que a gente está fazendo aqui também, que a gente já está fazendo, quem sabe faz ao vivo, né? Aquela história lá do... Então, nós estamos testando, nós estamos no primeiro teste ao vivo. Então, vocês vão se acostumando aí com o som, com as coisas. Inclusive, a gente comenta que se falhar a internet, né? A gente está com a internet de casa. Isso. Aquela história, né? Pode dar falha, pode travar, pode alguém cair a imagem de alguém. Então, a gente pede a compreensão e que vocês sejam bem fofos com a gente. Né? E pacientes, e não desliguem, não saiam do link que a gente retorna logo. Se tiver problema. Isso. No final, a gente tem umas dicas bem legais, né? Já está dando os bônus dos créditos para vocês não saírem, tá vendo, né? Tá bem ensaiadinho o negócio. É isso aí. Murilo, grande Murilo. Espero que esteja recuperado, Murilo, né? Sim. E assim seja, Murilo. Seja bem-vindo, Murilo. Passou um perrengue aí nos últimos dias, mas espero que esteja tudo bem já. Eu falei com ele faz acho que uns 3, 4 dias. Semana passada eu falei com ele. Ele estava se recuperando. A Cida também. A Cida, eu falei para ela, Cida, vai buscar o computador. Ela estava trabalhando do celular. Não faça isso. Não faça isso. O tribunal autorizou, inclusive, pegar mesa, cadeira, pegar tudo. Sim, porque vai comprometer coluna, né? Braço. A gente tem que se cuidar agora. Exatamente. E 2, 3 dias não vai fazer muita diferença, eu que o diga. Até ontem eu estava pendurado na bancada da cozinha. Mas não dá mais. Hoje eu estou aqui numa poltroninha, arrumei uma mesa, a minha companheira, minha esposa, me ajudou a arrumar aqui, enfeitou o negócio com fotinho, com livrinho, para poder ter um mínimo de conforto para a gente poder trabalhar de casa, senão não tem como. E a Ana Detros aqui comentou que a paciência está acabando presa em casa. É por isso que a gente está tentando fazer esse trabalho aqui também, de a gente conversar, dialogar, né, de uma forma... Hoje é a forma viável de a gente estar próximo das pessoas, né? Então... E a gente não tinha se ligado, mas agora eu me liguei que hoje era o dia marcado para a gente sair para as comarcas. Então... Era hoje. Era a nossa agenda. É verdade. Então, sim. Realmente era a nossa agenda. Isso aí, o Nilo de Gaspar também entrou agora. Colega, jogador de futebol. A gente jogava um futeba junto lá em Blumenau. Grande Nilo. Seja bem-vindo. Acho que agora tá bom, hein? Nossa audiência aqui tá firme. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá, então. Posso começar, então? Apresentando o nosso projeto, né? Uma alternativa para a gente estar conectado com vocês, conectar os Sinjus, que é a base, né? Nós pensamos nessa proposta de fazer 2 lives semanais com temas relacionados ao Estado, serviço público, que sejam transversais à questão da saúde, mas que não se esgotem nela, da gente pensar esse momento que a gente está vivendo. Então, hoje é o lançamento do nosso Sinjus ao vivo. E, então, todas as terças e quintas-feiras, às 15 horas, vai ter live para a gente poder discutir e conversar sobre esse momento que a gente está vivendo. É isso aí. Então, o Sinjus ao vivo toda terça e quinta-feira. Essa é a nossa ideia. E, para começar, a gente vai fazer só um... Pois tem um barulho. Luiz, é uma TV aí na tua casa? Não. Pode ser. O meu menino está ligado ali. Deixa eu diminuir ali, ver se é.
Tá. Aí, Vamos lá. beleza, não tem problema, isso aí. Então, para a gente começar, a gente retoma um pouquinho das ações do sindicato nesses tempos um pouco, né, bem peculiares, né? Que na sexta-feira a gente encaminhou um ofício solicitando ao tribunal, sexta-feira, dia 20, né, um ofício pedindo a suspensão do expediente ou a retirada do artigo 2º da resolução número 3, que determinava que uma pessoa por fórum permanecesse, né, no local, né, no fórum, ou nas diretorias do tribunal, né? E na segunda-feira, no dia 23, saiu aquela resolução ontem, né, mais conhecido como ontem, a resolução conjunta número 5, que suspendeu, né, o atendimento, ou seja, caiu efetivamente esse artigo, que a gente tinha feito a reivindicação, muito embora não se tenha despachado efetivamente no nosso ofício, mas o fato é que a gente já estava reivindicando isso desde antes, né, e o atendimento ao público até o dia 30 de abril. Né, isso significa que a gente vai ficar em home office até o dia 30. E outra coisa que é importante mencionar é que na resolução ela não trata de cada uma das funções ou cada um dos cargos, mas é importante dizer que está tudo ali, né? A nossa leitura é que agora, por agora, vale o que é urgente. Nós vamos fazer o que é possível fazer dentro das condições de home office. Né? Então, mães que têm os filhos pequenos para cuidar em casa, pais adoecidos, é uma série de fatores, internet que não funciona, é uma série de fatores que vai fazer com que a redução da produção diminua. Muito embora a gente viu hoje no site do tribunal, tenha saído uma matéria de que a produção subiu, etc, etc. Mas isso é circunstancial, não pode virar regra, muito menos os servidores se cobrarem digamos assim, uma produtividade que não cabe para o momento, né? E, inclusive, a gente aqui faz uma saudação especial até os TSIs, né? Os TSIs, nesse momento, estão trabalhando muito, muito mesmo, porque, imagina, todo mundo foi para o home office, então são eles que configuram as máquinas, que dão todas as instruções para o pessoal que tá em casa, né, que levou o computador ou que tem o seu computador. Então, a gente faz uma saudação especial aí aos TSIs, a Alessandra, nossa companheira de diretoria, né, Sinjus, que é TSI, enfim, tem um monte de colegas aí, o Mário Ding, o Sig, o Rômulo, lá de Blumenau, então, assim, os TSI estão... A Nedi, né, então tem uma galera aí bastante... trabalhando bastante agora, né. Outra coisa importante também, que está na resolução, é que lá fala do horário de expediente. O horário de trabalho em home office é o mesmo que se fazia durante o horário ordinário, digamos assim. Então, não é para ficar no WhatsApp o dia inteiro vendo se o magistrado está entrando em contato ou qualquer coisa do tipo. É do meio-dia às 19, digamos, né, que todo mundo fizesse esse horário, é do meio-dia às 19 e ponto final. Esse é o horário de trabalho, de segunda a sexta-feira, né? Isso é importante dizer, porque às vezes a pessoa está em casa e aí vê a postagem no Facebook e acha que o cara está de bobeira, então eu posso denunciar. Não é isso que a gente recomenda e pede para as pessoas trabalharem no horário de trabalho, ponto final. Outra coisa importante que saiu, para a gente repercutir um pouco aqui, é a questão do decreto do governador, né? O decreto número 525, né, de ontem, e lá ele faz várias medidas bastante duras, enfim, algumas questões até que tem a ver, a gente fez o roteiro da live, né, Carol, antes, mas que tem a ver com o que a gente vai falar aqui, né, questão de intervenção do Estado, essas questões assim, lá, por exemplo, né, no decreto fala que na redução da produção da indústria em 50%. Então, é o Estado dizendo que as indústrias precisam reduzir a produção, porque é para reduzir o número de funcionários no local,
Então, isso é algo que só, inclusive, é importante salientar, que isso só é possível por conta do estado de calamidade pública, né, que deixa com que o governo, que o executivo possa executar algumas coisas. Outra questão importante que traz lá é a requisição administrativa, que é um governo do estado se apropriar de determinados bens. Nesse decreto ele vai falar da área da saúde, né, de hospitais privados e dos funcionários dos hospitais privados, né? Então, isso está lá previsto. Não sei, Luiz, Carol, querem comentar alguma coisa? Não, isso é importante, sim, salientar só a questão jurídica vinculada a isso dentro da progressão de calamidade pública. E o nosso estado foi um dos primeiros a fazer o decreto de emergência, e esse decreto de emergência abre caminho para esse decreto que o governador ditou ontem, com essas medidas mais duras. Isso está previsto na nossa legislação. Quem trabalha com defesa civil, quem acompanha algumas regiões de calamidade pública, sabe um pouco disso. A maioria das pessoas que nunca passaram por isso não tem noção, mas lá está previsto isso, e é por isso que o governador está fazendo dessa forma, e o nosso estado é um dos primeiros a fazer esse procedimento que está previsto em lei. É isso aí. E aqui a Nedi comentou, até sim, conectados na live, para dar um tempo nos chamados, porque tão grande. Valeu, Nedi, um beijo. A Ali aqui lembrou a Nedi, a Gleide também é TSI, né? E a colega aqui, a Cristina Soares, comentou, produtividade no home office, ontem o sistema caiu 12 vezes, depois parei de contar. Então, né, são essas questões que a gente tem que levar sempre em consideração, fazer o que dá, né? É isso aí. É isso. Dentro dessas questões, Neto e colegas, nós recebemos algumas notificações, algumas informações de algumas comarcas que está acontecendo isso que a colega acabou de citar aí, de cair o sinal e tal, e a dificuldade, e alguns magistrados, alguns diretores de fórum, ainda se entendendo que o serviço está normal, como se fosse home office, que é isso tudo que o Neto está salientando aí. Não é normal. Nós estamos em situações excepcionais e nós temos que avaliar isso com outros critérios, com cautela, com respeito a cada uma das pessoas que está envolvida nessa situação. E nós recebemos algumas reclamações vindas de Lages, de Joinville, de Brusque e de Itaió, que nós pedimos para que todos esses colegas encaminhem no canal oficial sinjusc@sinjusc.org.br, para que a gente possa ter esses relatos oficialmente registrados nos nossos canais, para a gente poder intervir junto ao Tribunal de Justiça, junto às diretorias de foro, que for necessário. Nós esperamos que não seja necessário, mas, caso seja necessário, é o nosso trabalho, enquanto sindicato, atender essas demandas também. E estamos com vocês nessa questão. E vale retomar... Sim. Não, pode falar, pode continuar. Vale retomar que essas questões que nós estamos passando são excepcionais e ninguém pode ser punido por isso, por uma falta de um atendimento ou de outro, por isso ou por aquilo. Não existe previsão legal para se punir um servidor que está fazendo o possível dentro das suas condições para atender o serviço. Que é isso que nós sabemos, que todos os nossos colegas trabalhadores estão trabalhando de casa e estão atendendo dentro das suas condições o trabalho, e o judiciário não vai parar. Como a magistratura colocou, isso é válido, mas a magistratura não trabalha sozinha. A magistratura não recebe os documentos só do computador. Não é o computador que encaminha, não é o robô que encaminha para os magistrados as decisões que eles vão assinar. Somos nós, servidores. Somos nós que estamos trabalhando agora de casa, e essa cautela nós temos que ter. Carol. É isso aí. Gente, então vamos entrar no tema de hoje. A nossa proposta hoje é conversar um pouco sobre Estado e proteção social aos cidadãos. Né? Políticas de proteção social, elas nasceram em um contexto em que os estados precisavam responder às demandas, problemas, né? As demandas são sempre problemas que resultavam da própria reprodução.
que é um sistema notariamente, né, marcado pela produção e pela reprodução de desigualdade. E é sobre isso que a gente quer conversar um pouquinho com vocês hoje. Parênteses, que ninguém aqui está pleiteando mudar o sistema, tá? Fiquem todos tranquilos. A gente está querendo conversar sobre o Estado que a gente tem hoje, sobre as políticas públicas que esse Estado disponibiliza, e pensar o que a gente, enquanto servidor público e cidadão, pode fazer para melhorar, né, esse Estado. Então, fiquem tranquilos, ninguém quer mudar o sistema aqui. Acho que a primeira coisa que a gente precisa pontuar é que, com tanta desigualdade, e a gente vive numa sociedade muito desigual, a intervenção do Estado ela é necessária para a própria manutenção do sistema. Sempre teve intervenção do Estado, sempre, tá? E essa intervenção ela vai mudar de acordo com a época, né? E também as características de cada sociedade. É por isso que em um país o Estado funciona de um jeito, em outro de outra forma. Nos anos de 1940 era de um jeito, agora é de outro, tá? Mas sempre tem intervenção do Estado para regularizar a economia e também a sociedade. Para exemplificar para vocês, a gente pode citar a formação das escolas técnicas aqui no Brasil, que estão muito vinculadas ao nascimento da indústria e à demanda por mão de obra qualificada. Então, nascem os institutos técnicos para formar trabalhadores com capacidade para trabalhar nas indústrias. Ou seja, é um bom exemplo de intervenção do Estado na organização da economia. Quando a gente fala em necessidade e característica de épocas distintas, e também em organização social e política de cada lugar, a gente precisa fazer algumas pontuações. No período constituinte, que é 1988, que eu era criança, mas vários colegas vivenciaram essa época, né? Eu era criança. Joga na cara das pessoas. A gente teve uma ampliação no campo cultural e político que permitiu que a gente pensasse em direitos sociais, né? E também numa ampliação do conceito do que é proteção social, do que era proteção social no Brasil, que ele é um equivalente ao estado de bem-estar social que teve na Europa no pós-guerra, né? Aqui no Brasil, da época, falam que a gente teve, no máximo, um estado de mal-estar social, porque a proteção social ela nunca se concretizou, né? E foi nesse contexto, né, da Constituinte, da nova Constituição de 88, que a saúde passou a ser considerada um direito universal. Porque antes, até 88, a saúde no Brasil era um direito vinculado ao trabalho, basicamente. Quem também tem um pouco mais de idade ou conversa com os avós ou com os pais, meu pai era da área da saúde, então para mim essa é uma realidade bem próxima, o sistema de saúde era o INAMPS. Os idosos ainda falam hoje no INPS, no INAMPS, que era um sistema de saúde vinculado ao Instituto de Previdência. Então, esse conceito de saúde universal que a gente tem hoje no Brasil, e que está meio capenga, mas agora a gente vê também a importância dele no nosso cotidiano, ele é muito recente, ele é de 88, então ele é mais novo que eu. E dentro dessas questões de novidade que a Carol coloca da nossa Constituição de 88, eu lembro a todos que a nossa Constituição de 88 foi apelidada de Constituição Cidadã. E por que cidadã? Porque trazendo esse contexto que a Carol colocou, ela migrou para uma visão de saúde pública universal, e essa saúde pública faz parte de um tripé: saúde, assistência social e previdência social. Esse tripé forma a nossa seguridade social, sendo a saúde universal, sendo a assistência social uma forma de segurança para
a segurança social como seguro e a previdência social como a terceira para que é vinculada a quem contribui, como era o INAMPS antigamente. O sistema de seguridade social é uma espécie de mínimo que o Estado precisa garantir para que a gente, enquanto sociedade, goze do mínimo de segurança. É por isso que a palavra é seguridade, porque é uma questão de segurança. Vamos trazer uma ideia para a nossa vida cotidiana. Por exemplo, eu tenho seguro de carro, que eu imagino que a maioria das pessoas tem. E o seguro do carro a gente faz imaginando, torcendo para não usar. Porque é uma questão de uso e de gozo. E é dentro desse sistema que a Seguridade deve prevenir que a gente não tenha danos maiores. E é por isso não pode ser avaliada a partir do lucro ou do gasto que o Estado coloca para atender a nossa segurança, que é a segurança de saúde, alimentar e tudo mais. Não é uma questão de segurança pública, simplesmente. É uma questão de segurança do sistema, das pessoas que estão vinculadas a esse sistema. Ela é uma prevenção. E antes de continuar aqui, pessoal, vou ler os comentários, que a Soraya entrou, comentou, agora precisamos de ação do Estado e da União para a proteção do trabalho e renda das pessoas. Aí ela comentou aqui, a produção diminuiu por estarmos fora do local adequado de trabalho e por questões do clima de tensão também, né? Que as pessoas preocupadas e vendo notícia o tempo inteiro, né? Aí o Carlinhos, o Júnior, lá de Guaramirim, comentou que a estrutura de home office é muito diferente do trabalho dentro do fórum. Para que o home office seja do mesmo nível da produção, é preciso haver um planejamento prévio do servidor. Tudo isso foi feito às pressas, né? Então, na verdade, estamos nos virando do jeito que dá. É bem isso aí, né? Eu vi uma expressão que eu achei legal, que é o enjambra office. A galera está no enjambra office. Quem tem filho e mora em apartamento vai entender o que falei, né? Aí a Luciana, assistente social lá de Brusque, está dizendo, Carol, para você não humilhar as pessoas por causa da tua idade. E a Sandra também fazendo uma saudação aqui, a Rose, assistente social lá de Lages, ótimo, tema de relevância, um tempo de desmonte e valorização de um Estado mínimo, né? E sobre esse tema, só para contribuir também, tem o caso da Previdência, né? Que é um tema que tirou o nosso sono e ainda vem tirando aqui em Santa Catarina desde 2016, né? Lá do golpe de 2016, da Dilma, enfim, o Temer tentou aplicar, não deu, a gente conseguiu resistir, ano passado veio a reforma em nível, né, no regime geral, e agora está, inclusive, aqui em Santa Catarina, a gente fazendo esse debate, né? E é importante a gente sinalizar que ela, dentro do tripé, ela está dentro da estrutura de contribuição, né? Ou seja, é sempre importante a gente dizer, nessa linha, de que a Previdência ela é contributiva, então eu pago e eu recebo aquilo que eu paguei, então ninguém está fazendo favor, né? Ninguém está fazendo favor para ninguém, né? Então, quando alguém questionar a questão da Previdência, é bom lembrar que a gente contribui mensalmente para ter acesso a esse direito no futuro. Então, hoje, é a questão do sistema geracional, né? Então, hoje eu trabalho para custear a aposentadoria de quem se aposentou, e assim vai. Se quer hoje criar uma ideia de largar as pessoas por si próprias, né? Então, se eu trabalho, eu ganho, se eu não trabalho, eu não ganho mais. Então, não importa se eu estou doente, se eu estou incapacitado, se eu adoeci no próprio trabalho, né? Tem tudo isso. E quando a gente mexe nessas questões, nós estamos falando das condições de vida das pessoas, e isso tem a ver com a economia, que é o que o sistema tanto almeja, né? Hoje, inclusive, de uma maneira até perversa, né? No sentido de enaltecer mais a questão econômica do que cuidar das pessoas, né? As pessoas estão sofrendo e as pessoas estão falando no déficit fiscal, né? Então, queria falar alguma coisa, Carol?
Não, pode, estar me coçando. Então, assim, importante lembrar que mais de 80% dos valores pagos com Previdência hoje, elas são de um salário mínimo, né? Então, quando a gente está mexendo na Previdência, por exemplo, a gente está mexendo com essas pessoas que recebem um salário mínimo, não estamos mexendo nos ricaços, né? E essa questão é importante salientar, e daí eu trago aqui uma referência, que é um livro, Responsibility of Justice, que é um livro que eu usei para fazer uma parte da minha dissertação, que eu falei sobre teoria da justiça, e aqui ela vai questionar algumas teorias hegemônicas de justiça e tal, e tem um trecho que é justamente nos Estados Unidos, na década de 90, quando esse debate surgiu, que o Bill Clinton, na época, era o presidente, e ele começou a trazer essa questão da responsabilidade pessoal, ou seja, responsabilizando a pessoa e as famílias pelo seu sustento. E aí ele, num discurso, é um trecho bem pequenininho que eu vou ler aqui, num discurso que ele fez em setembro de 1995, né? Na semana passada, falei com vocês o que acredito que deve ser feito para reformar esse quebrado sistema de bem-estar social. Eu disse que a reforma real de bem-estar deveria refletir nos valores que nós americanos compartilhamos: trabalho, responsabilidade pessoal e família. Então, é a partir daqui que ele começa a inserir, a enfatizar valores morais do trabalho e da família, e trazendo esse novo aspecto, que o trabalhador e a família deveriam estar sozinhos nessa jogada. E o trabalhador e as famílias devem internalizar as consequências das suas escolhas. Então, como se ela escolhesse ficar doente ou qualquer coisa do tipo, né? Então, é só para ilustrar, né, essa questão que ela vem sendo trabalhada, né? Isso não nasceu hoje, esse discurso, essa narrativa vem sendo criada há bastante tempo, e a gente precisa estar atento que a nossa Constituição, o sistema de proteção social constitucionalmente positivado, para quem gosta das questões jurídicas, assim, né, ela é formada nesse tripé, né, num tripé de assistência social, saúde e previdência, e ela se sustenta sobre esses três pilares, né? Isso que é importante enfatizar. Sim, e um tripé, se tu tira um, os outros padecem, né? Então, se a gente tiver menos previdência, a gente vai ter mais demanda para a saúde e para a assistência social, que daí, no caso, não são contributivas. Eu queria destacar também que, mesmo pensando na nossa realidade, a gente usa saúde privada e tem um regime próprio de previdência. Mesmo nesse caso, a estruturação do serviço, ela delineada a partir daquela política geral de seguridade social. Assim, é equivocado a gente pensar que a gente não está inserido nesse sistema de seguridade e não depende dele. E agora, com essa questão da pandemia, a gente pôde observar também, a gente se recordou, lembrou, que, por exemplo, toda a questão de vigilância epidemiológica é responsabilidade do SUS. Por isso que no decreto o governador fala em estatizar hospitais, porque quando o bicho pega é só o Estado que dá conta, né? Porque daí não vai dar lucro. E também, antes que comecem a surgir questões em relação à assistência social, lembrar que na concepção em que foi construída, a assistência não tem nada a ver com assistencialismo. E também que ela acaba dinamizando a economia, né? Se a gente for pensar na questão do Bolsa Família, o tamanho do suporte que ele representa para os comércios locais, para o comércio do bairro. A gente vai pensar nas famílias que compram lá na mercearia do bairro, possibilita que o dono da mercearia possa comprar na loja de roupas do centro da cidade, e que esse dono da loja de roupas compre na loja de móveis, e que o dono da loja de móveis compre na loja do carro. Então, assim, é dinheiro que está e que gira, diferente de dinheiro que fica parado nas grandes aplicações e fortunas. Então, assim, toda a seguridade implica na economia também, implica na economia dos pequenos, né? E antes de a gente continuar aqui, vou ler mais alguns comentários. A Carmen Lúcia,
Isso, Carol. E hoje se coloca em xeque o direito da saúde tão usurpado. Imagina a assistência social, que saiu do campo da caridade e recebeu o status de direito, né, como o Luiz falou lá no começo, a Carol comentou também, e que vem sendo violentamente atacado. Nessa mesma lógica, a Previdência, cuja luta pela garantia de direitos permanece. Né? A gente está lutando por ela. A Tamara aqui, economista do Diese, nossa companheira, Tamara. Beijo para a Carmen também. Beijo para a Carmen, beijo para a Tamara. Aqui, a Tamara comentou assim, mesmo economistas defensores do neoliberalismo mudaram de ideia desde que a pandemia foi declarada. Eles querem que o Estado atue para garantir a segurança de seus cidadãos. Economistas liberais já abandonaram a ideia de que o Estado deve evitar déficits fiscais. O déficit fiscal é condição necessária para garantir o desenvolvimento econômico, ainda mais num momento como esse. Né? Então, e sobre essa questão só para complementar, essa questão do Bolsa Família, né, que a gente estava comentando, a gente trouxe também aqui como indicação e referência esse livro aqui, ó, da Valquíria Rego e do Alessandro Pinzani, Vozes do Bolsa Família, Autonomia, Dinheiro e Cidadania. Esse livro aqui é primoroso, assim, ele faz uma análise qualitativa dos impactos que o programa tem de maneira subjetiva nas pessoas, né? Então, assim, é uma série de entrevistas que eles fazem com pessoas de várias partes do país e das partes mais pobres do Brasil. Então, eles vão lá no Maranhão, eles vão no Vale do Jequitinhonha, eles vão em vários cantos aí para conversar com as pessoas, né, e ver os impactos que isso tem na vida. Daí eu vou ler um trecho aqui, que é bem interessante, para falar do que significa esse tipo desse sistema de proteção, né? Então, assim, lá na página 166, eles falam assim, salientamos mais uma vez que a situação das pessoas entrevistadas não é consequência de necessidade natural ou de circunstâncias externas gerais, pelo fato de o país ser subdesenvolvido, periférico, etc., mas sim de produção de determinadas situações sociais que foram e são resultado de escolhas políticas efetuadas pelas nossas classes dominantes. A privatização do Estado e de suas principais instituições, feita ao longo da nossa história estatal, legou-nos práticas políticas, econômicas e administrativas configuradoras de grave negligência por parte do Estado em relação a esses cidadãos, em especial aos pobres. As pessoas em questão são indivíduos extremamente pobres, falando das pessoas do Bolsa Família, né? Cuja existência inteira foi permeada por carências básicas. Como afirmamos, por muito tempo o Estado brasileiro não lhes garantiu o direito à vida e à segurança, descumprindo as funções precípuas do organismo estatal. Essas pessoas nunca tiveram e ainda não têm acesso aos gêneros indispensáveis à reprodução da vida. Muitas delas passaram pela experiência humilhante de serem obrigadas a caçar a própria comida, como fazem os animais. Desse modo, podemos incluí-las como constitutivas daqueles imensos contingentes humanos que Hannah Arendt chamou de povos sem Estado. Eu me emociono, sabe, com isso aqui, porque... E ainda tem gente que quer tirar o salário das pessoas. Sim, de quem não tem. Enfim, deixa eu respirar. Vai, Carol. Essa leitura, quando ela fala em povos sem estados, né?
é o povo sem um Estado que olhe para ele, né? Porque o Estado tem, e esse Estado ele trabalha justamente para negligenciando essa situação, ou em prol daqueles que negligenciam, né? Então, assim, do mesmo modo que o Estado pode intervir na economia, possibilitando maior proteção social aos cidadãos, ele também pode intervir protegendo diretamente as grandes indústrias, as grandes empresas e as grandes corporações, né? E o modelo que a gente tem hoje, que ocasiona essas situações que estão descritas ali no livro, no trecho que o Neto leu, e que se mostra assim, nitidamente frente à pandemia que a gente está enfrentando, né? Ele está escrachado. A pandemia conseguiu escrachar o modelo de Estado que a gente tem. E fazendo o exemplo inverso do Bolsa Família, né? Tipo, recentemente, a gente pode lembrar da crise de 2008, né? Da quebra dos bancos nos Estados Unidos, né? Onde o patrimônio total da família americana, ela caiu 11 trilhões de dólares, né? E o presidente Bush, na época, né, o George W. Bush, ele pediu 700 bilhões de dólares ao Congresso para socorrer os bancos, né? E aí nós estamos falando, vocês devem lembrar, né, do Lehman Brothers, do JP Morgan, todos esses bancos e seguradoras que foi aquela quebradeira geral, e isso foram medidas político-econômicas do Estado. O Estado interviu diretamente para salvar esses bancos, ou seja, foi dinheiro público que salvou o sistema financeiro. E agora, para salvar as pessoas, a gente não pode usar o dinheiro público? Será que a gente não pode pensar em outras alternativas? Né? Então, essas são algumas questões que, inclusive, essa parte, ela está nesse livro aqui, ó. Essa parte que trata, que ele fala num capítulo aqui, que ele fala a revolta contra o socorro a bancos e instituições financeiras. É do Michael Sandel, ele é um filósofo americano, ele ficou famoso e virou comercial, digamos assim, né? Mas ele tem bastante bagagem, e só para recordar, ele, toda essa teoria aqui, ele não é nem marxista, muito menos qualquer coisa que o valha. Inclusive, as teorias da justiça, elas giram muito em torno das teorias liberais, né? A teoria da justiça hegemônica, ou a dominante, assim, né? As teorias dominantes, elas são na sua maioria, oriundas dos Estados Unidos e da Europa, e elas têm uma leitura totalmente liberal, enfim. Para contribuir com essa fala, Neto, sugiro aos nossos colegas que deem uma olhada no canal do YouTube do Eduardo Moreira, que também é um economista formado nos Estados Unidos, que está meio famoso aí por questões dando aula de aplicação e financiamentos. Ele está fazendo live já 6, 7 dias seguidas, todos os dias, falando sobre isso tudo. E hoje, especificamente, ele faz uma live dando uma sugestão possível para que o governo possa atuar dentro dessa crise e colocando essas questões que o Neto acabou de colocar. Quem é que nós vamos priorizar? As grandes empresas ou as pessoas físicas, as pequenas e médias empresas que fazem a nossa economia girar? Isso é para a gente pensar um pouquinho além do que está posto aí. E dentro disso também, a gente não pode deixar de pensar no nosso microcósmico, no nosso dia a dia. E eu lembro daí uma fala do meu pai, que foi agricultor até grande parte da vida dele, depois ele virou carpinteiro para sustentar os 6 filhos que teve, e ele sempre priorizou o comércio local da nossa vila, onde a gente morava. E eu, criança, não tinha noção do que relação tinha aquilo com o todo, com o mundo. Hoje isso está caindo, batendo na minha cara. Bem tranquilo. O respeito pela cadeia econômica, e isso é liberal, isso é teoria liberal, isso não é teoria comunista, marxista ou alienígena. Estruturar as cadeias menores para que o dinheiro circule, para que a renda circule, e aí a economia como um todo gira.
E aí, quem quiser consumir o que quiser consumir, desde que esteja fazendo o seu trabalho, participando dessa coletividade, está livre, dentro das teorias capitalistas. E o meu pai já salientava isso lá atrás, de que os grandes mercados estavam vindo para destruir a nossa economia, era a fala dele. E aí, isso me trouxe a lembrança, porque a Carol fez o nosso roteirinho aqui, de algumas coisas para pontuar, e ela trouxe o exemplo disso, para que a gente pudesse pensar. E eu, daí, lendo isso, lembrei dessa história toda com meu pai. E é bem claro, os pequenos comércios não vão trabalhar, não vão fomentar os seus empregados, e os grandes comércios estão aí. E o lucro dos grandes comércios, dos hipermercados, vão para onde? Eles vão ficar na nossa cidade, vão ficar na pequena cidade, ou vão ser colocados em paraísos fiscais? O que nós queremos disso? E para a gente ter bem claro isso, que não é uma questão ideológica nesse momento, de A, B, C ou D, é uma questão realista do que está acontecendo, para a gente pensar com realidade. O dono da Avan, que é uma das maiores empresas do nosso país hoje, que contabiliza o maior número de empregados hoje no Brasil, uma das maiores, uma das primeiras declarações dele frente à crise é que ele vai demitir não sei quantos mil funcionários. Em momento algum, ele deu uma notícia que ele vai dar um pouco do lucro dele para um hospital, para uma empresa que está estudando as questões de saúde, ou que está produzindo máscara. Ele, como é da área têxtil, a origem dele, poderia estar doando dinheiro para essa área. Ele comprou aviões que foram declarados aí na mídia com dinheiro do nosso BNDES. Ele estruturou as empresas dele com o nosso dinheiro do Estado. E aí, a primeira fala dele frente à crise é que ele vai demitir empregados e ponto. É isso que nós queremos? É esse Estado, são essas empresas que nós queremos fomentar? Nós temos que... as perguntas são as mesmas. Nós temos que buscar respostas novas. Carol. Posso fazer uma rodada de comentário aqui? Pode. Deve. Pessoal, aqui a Nedi entrou de novo, o Marcos Brum, deixa eu ver aqui se eu já não me perdi. O Brasil trazendo para si o que não presta. Estados Unidos não é referência de estado de bem-estar social, mas de bem-estar do capital. Beijos, queridos da Carmen, comentário da Carmen. O Marcos Brum aqui também falando que existem trabalhadores, que expedindo... soube que existem trabalhadores heróis, entre aspas, o Marcos Brum. O Marcos Brum comentando aqui de que algumas pessoas, alguns colegas nossos estão expedindo mandados que não são urgentes, né? E aí a gente já fez um apelo, inclusive, na nossa matéria de ontem, tanto ofícios como mandados para fazer estritamente o que é urgente, né? O Matheus, o psicólogo, está trabalhando bastante aí também nesse período, Matheus. Teve uma iniciativa sensacional em relação aos atendimentos online, né? Está na nossa matéria no site. O modelo individualista que o capitalismo moldou, as relações sociais nos colocou ainda mais vulneráveis diante desse tipo de pandemia em que a solidariedade com o outro é fundamental para a sobrevivência de todos. Perfeito. A Nedi comentando que está travando um pouquinho. Já teve comentários que está travando, tá? Mas, enfim, aí a gente também não tem muito o que dá. A internet, a minha, dá vida. A minha também. A André Espíndola, de Palhoça, nem todos possuem condições favoráveis para trabalhar em casa. Com as escolas paradas, crianças em casa e sem possibilidade de mobilizar os avós, cenário ruim para trabalhar em casa. Estou digitando estudos sociais com dados já coletados, mas sem possibilidade de sair para a coleta de novos dados. Não é para sair. E não é para... Exatamente, e continue assim. Fica em casa. O ritmo é lento. A Val Frida, Val, beijo, Val. Eu sei que não é especialidade de vocês, mas como o contágio do vírus se dá através de objetos trocados por pessoas infectadas, eu gostaria de saber quanto tempo ele sobrevive fora do corpo. Se pudessem buscar essa informação. Eu sei que tem, eu vi, tá? Mas tem diferença em cada tipo de objeto. No plástico, eu sei que ele dura mais do que em qualquer outra coisa. Para variar o plástico, né? Isso mesmo, isso tem já
vários especialistas falando sobre isso, de 6 a 9 dias ele pode ele pode sobreviver fora do organismo humano, ou fora de um organismo, no chão, só que aí, desses 6 aos 9 dias, vai depender em que objeto que ele está. Se ele pega a luz solar, se está exposto à luz solar, ele sobrevive menos. Se ele não está exposto à luz solar, ele sobrevive mais. Então, por isso, o cuidado de todo mundo, quando for precisar sair, é com os seus sapatos, com os tênis, sapato. Não entrar dentro de casa com o sapato, que é uma questão milenar para os povos orientais, não é à toa, para não levar o vírus para dentro. Porque ele sobrevive, das leituras que eu fiz, de 6 a 9 dias, dependendo do local onde ele se estabiliza. A Tamara aqui comentando, né, exatamente, Neto, salvaram os bancos e as pessoas sofrem até hoje com a pobreza a que foram lançadas, né? A Rose, lá de Lages, comentando que ninguém comenta do repasse de 68 bilhões para os bancos, né? A Carmen pedindo para as referências. Sim, as referências, na verdade, elas já estão, algumas, inclusive, na nossa chamadinha. Depois né, o pessoal entra ali no texto que a gente faz junto com a imagem que vai ficar, lá embaixo tem as referências, tá? E o Matheus está comentando aqui, antes da pandemia, o povo pobre e desassistido passava suas mazelas longe dos olhos e da preocupação das elites e das classes médias. Hoje, com essa pandemia, as mazelas do povo pobre atingem a saúde de toda a sociedade. Não é mais possível um modelo social que exclua pessoas de condições sanitárias adequadas. Perfeito. Perfeito, Matheus. É isso aí, Luiz, a sabedoria de seu pai, esse louco da van, alguém combina com o REC Cujo. A Rose falando que o pai do Luiz é um intelectual orgânico, né? Saberes populares. Sim, tem que ser valorizados também. É isso aí, vamos lá. Carol, quer continuar? Vamos lá, então. Gente, a gente reconhece... A gente vai respondendo quando dá aqui, tá bom, pessoal? Vai lá. Isso. A gente reconhece facilmente qual é o nosso modelo quando o governo propõe cortar o salário dos trabalhadores, nessa época, né? Em vez de tomar atitudes para garanti-lo, né? E para garantir que as pessoas tenham condições de subsistência e de se manter nesse período difícil. E a gente também reconhece qual é o modelo quando sai um editorial do Globo e diz que a medida é adequada e acrescenta que a única coisa injusta é que essa medida não é proposta também para os servidores públicos. Eu acho que vale lembrar, não sei se alguém consegue esquecer disso, mas nós, servidores, estamos sendo alvo de ataques há algum tempo já. Como se todos os problemas econômicos do Estado fossem culpa nossa, né? E como a extinção do serviço público fosse resolver esses problemas, né? Tanto que a gente chegou ao ponto de ser chamados, né, comparados a parasitas por um ministro do atual governo. Esse é um discurso que ele é orquestrado e ele representa uma escolha, né? Uma escolha em prol das grandes corporações e de desmantelar o sistema de proteção social. Então, fragilizar o serviço público é um passo nessa direção, né? De privatizar tudo, de vender saúde, vender educação. E me chama a atenção que na audiência pública que a gente teve em relação à Previdência, um deputado ele sai às ruas a perguntar para o povo com o microfone, né, se a pessoa preferia Previdência, saúde ou educação. Óbvio que todo mundo dizia que saúde e educação, mas é uma pegadinha, né? Porque não existe saúde de enfermeiro, médico, professor, né? Como se a gente estivesse falando da mesma coisa, né? Inclusive, a educação nem faz parte do sistema de seguridade social, é outra coisa. Então, quem nos representa não está entendendo nem do que se trata, né? Não, exatamente isso. E sobre isso, sobre essa questão é importante enfatizar essa questão de que é uma escolha, né? Tipo, isso não é algo posto, isso não é algo posto, dado, e vai ser assim para sempre, é uma escolha. E aí a gente volta para exemplos, né? Os países nórdicos, né? Da Europa, que sempre são exemplo, Finlândia, Noruega, Dinamarca, são sempre países que
que inclusive essas pessoas que querem o Estado mínimo adoram, né? Ficam falando que gostam de... Lá eles passeiam de bicicleta, lá eles fazem essas coisas, né? Aqui não, aqui é feio. Aqui andar de bicicleta é feio, lá é bonito. Então, assim, lá tem um alto investimento do Estado. Alto investimento. O percentual de pessoas, de servidores públicos, né, na proporcionalidade lá é muito maior do que aqui. Muito maior. Então, assim, e hoje, se eles conseguem se manter dentro das crises que a gente está passando aí desde 2008, mais ou menos, isso tem a ver com alto investimento, sobretudo na época do pós-guerra, né, que os países, na sua maioria, foram devastados, e que o Estado do bem-estar social interviu e conseguiu criar condições que eles conseguem minimamente se manter hoje, né? Que a gente, como a Carol falou lá no começo, não... Oi, Pedro. Passou aí. Sabe? Então, assim, é importante que as pessoas tenham ciência que lá não existe o velho da van da Dinamarca, né? Não tem o velho da van da Dinamarca que botou dinheiro e daí agora ele criou emprego e todo mundo vive feliz. Foi o Estado, foi política do Estado que implementou políticas públicas e sociais e fizeram com que hoje a qualidade de vida das pessoas seja razoável, né? Melhor do que aqui, pelo menos. Né? Sim, e assim, é legal pensar nos discursos, né? São países que têm um Estado, um sistema de proteção mais desenvolvido, maior taxação de fortuna, né? Diferente do que tem aqui. E daí lá parece que acontece por mágica e aqui parece que a gente sofre e tem problema por por menos qualidade pessoal nossa, né? Dos sujeitos. Quando não passa por aí. Pensando na nossa realidade, a gente fica tentando imaginar o que fazer nesse quadro que a gente se encontra, né? Eu acho que tem um discurso dominante que, como eu falei acima, que faz pensar que a saúde é o hospital, as paredes, o teto, as macas, quando a saúde, na verdade, são os trabalhadores. Se a gente pensar no nosso caso em específico, né, do TJ, os fóruns estão fechados, os prédios, mas os servidores, com todas as dificuldades desse novo sistema de home office, como que você falou, Neto? Enjambra Office. Estão dando conta do serviço. Então, quando os magistrados mandam aquele card dizendo, olha, o judiciário não parou, é porque os servidores não pararam, né? Então, o que faz o serviço, o que faz a instituição, não é o prédio, né? O que faz a instituição é o nosso trabalho. Somos nós, é o trabalhador. Então, assim, dentro desse contexto, a primeira coisa que a gente tem que fazer é nos reconhecermos enquanto trabalhador. Tem gente que acha que falar isso dói, mas não dói, gente. A gente é trabalhador e bom, é trabalhador. Nós estamos mais perto da vendedora de roupa do que do dono da empresa. E eles sabem disso, os empresários sabem disso. Tanto que a proposta deles é mexer na renda dela, é demitir ela por 4 meses e daqui a pouco cortar o nosso salário. A proposta deles não é taxar fortuna, a proposta deles não é taxar patrimônio. Então, eles nos reconhecem qual é o nosso lugar. Falta que a gente se reconheça. E isso é muito importante, né? A gente precisa engrossar um caldo político que nos possibilite brigar para que o Estado intervenha mais a nosso favor e menos em favor das grandes fortunas, que é o que está acontecendo agora, né? E a gente só vai conseguir isso, se a gente se reconhecer enquanto classe trabalhadora. E se reconhecer nesse caso implica em tentar compreender a experiência do outro e cultivar a solidariedade, né? Enquanto o comerciante está dizendo que o servidor público é um chupim, sei lá, que não trabalha, e a gente está dizendo que só a gente trabalha e entende que a empregada doméstica tem que vir, que o mercado, que o salão de beleza não pode fechar, que a gente só reconhece a importância do nosso trabalho, a gente não vai em lugar nenhum. A gente vai ficar onde a gente está, tá?
Então, se para mim é impensável que mexam no meu salário e nas minhas condições de trabalho, eu também preciso entender como inaceitável, né, o corte do salário do trabalhador da iniciativa privada e as terríveis condições, as duras condições que são enfrentadas pelo trabalhador informal. Eu não posso entender que só para mim é ruim, que só mexer no meu é ruim para todo mundo, né? E isso exige que a gente dê um passo à frente. Também acho que isso dói para alguns, mas a gente precisa fazer, que a gente dê um passo à frente e que a gente supere um discurso que ele é egoísta e ele também é egocêntrico, em que cada um se coloca no lugar de mais explorado, sofrido e responsável por carregar o país nas costas. Essa tarefa de construir o país, ela tem sido compartilhada por todos nós, por todos os trabalhadores, né? Os assalariados, os informais e também nós, servidores públicos. E isso é muito importante ter em conta. Muito bom, Carol. E contribuindo com essa tua fala também, as questões de pensar isso tudo dentro dessa nova estrutura nos faz resgatar algumas falas da nossa luta pela Previdência na Assembleia Legislativa, de que foram colocados muitos dados inverídicos, PowerPoints e não sei mais o que, sem fonte, para trazer informação de que nós somos os responsáveis por esse furo do Estado. E acho que agora, mais ainda, nós temos que nos ater a dados oficiais, a números reais, para pensar a sequência dessa crise. Porque se nós vamos continuar pensando em cima de números de qualquer um que chega e mostra porque tem uma visão A, B, C ou D, nós vamos sair muito piores dessa crise do que nós entramos. E eu acho que isso nós não podemos deixar acontecer. Essa época de pandemia e de isolamento tem evidenciado uma série de questões para serem pensadas e nós não podemos nos furtar dessa tarefa. Penso que já aprendemos que a estabilidade e a organização da qual gozávamos e que nos levavam a crer que éramos melhores cidadãos era uma estabilidade muito frágil, uma falsa estabilidade. Quantas vezes afirmamos que estávamos em um lugar mais confortável por nosso mérito e o outro estava pior pela falta de capacidade dele? Não é bem assim. E agora? Se cortarem nossos salários, será que vamos achar legal que o dono da Riachuelo, ou da Havan, ou de qualquer outra empresa, diga que permanece tranquilo porque o seu mérito lhe deu todo o seu lucro? Vivenciamos dificuldades e que as nossas dificuldades são vivenciadas pela nossa incompetência? Somos incompetentes assim? Essas pessoas iluminadas e que ganham tanto dinheiro no sistema financeiro e que exploram milhões de trabalhadores no Brasil são mesmo meritórios? O conceito de meritocracia é um conceito importantíssimo e válido, mas ele tem que ser colocado dentro de um contexto. Ele não pode, como qualquer outro conceito, ele não pode sair do pensamento e entrar no mundo real em qualquer mundo, em qualquer situação, porque daí nós distorcemos os conceitos. E isso não pode mais acontecer. Essa crise está trazendo para nós um momento de parada para repensarmos o que nós queremos fazer com os nossos conceitos, que nós já temos todos pensados. Nós não vamos inventar conceitos novos, nós vamos inventar novas formas de fazer o que a gente vinha fazendo, para se chegar em novos objetivos, se nós, enquanto sociedade, quisermos. Isso aí. Posso ler um pouquinho de comentário? Mais um pouco? Uhum. O Carlinho aqui sobre os vídeos de empresários desesperados incentivando o consumo e contágio. Isso tem apenas criado desespero desnecessário e desleixo irresponsável na população. Essa crise que se aproxima não é crise de infraestrutura. Vai haver uma demanda represada que aos poucos colocará a máquina a funcionar novamente. Para isso é preciso o poder público traga confiança com planejamento estratégico, propostas de manutenção de emprego. É uma guerra que precisamos reconstruir pontos estratégicos. Aí eu não consigo ler mais aqui, porque a minha tela acabou. Carlinhos Júnior, valeu, obrigado pelo comentário, mas deu para pegar a ideia.
A Sara de Blumenau, comentando que é um grande aprendizado nesse momento. O Marcos Brum comentando que ainda bem que não deu tempo de destruir o SUS, né? E daí agora que tá bancando o negócio. A Ariane comentou, né, excelente. A Andréa Espíndola, o valor do servidor público está aparecendo. Policiais, médicos, enfermeiros, monitores de instituições de acolhimento, levando crianças e adolescentes para casa. Isso aí é verdade, né? Saiu autorização para autorizar. Bem legal isso aí. A Ângela, lá de Chapecó, as medidas que estão sendo cogitadas mostram que a propriedade privada está acima da sobrevivência da população, enquanto cidadãos podem perder renda e salários, direitos para repartir o prejuízo com os pequenos empresários do governo. Os grandes empresários acumuladores de fortunas só perdem, entre aspas, se quiserem fazer doações, e ainda podem utilizar isso como marketing para faturar ainda mais. É isso aí, gente. Seguimos? Tá bom. Tem bastante comentários, quase 40 comentários, o pessoal tá firme aí, gente. Estão bem na nossa experiência, então. Eu acho que esse discurso da meritocracia, ele em épocas como essa nossa, ele mostra o quanto ele é injusto, né? Vale mérito se todo mundo sai da mesma condição. Agora, suporta o meu salário, como é que eu vou dar conta da vida? E não é por uma incompetência minha, obviamente. Isso acontece porque o sistema é assim mesmo, ele tem implantado desigualdade. Por isso, esse é o momento que a gente precisa defender o Estado. Só que não é qualquer um Estado. A gente precisa defender um Estado que é um Estado de proteção social, né? E o reconhecimento, a defesa desse Estado de proteção social e o reconhecimento da nossa condição de trabalhadores evidencia o quanto a nossa vida, né, dos trabalhadores, ela é interdependente e ela se constrói numa teia de relações. Então, a gente tinha uma falsa ideia de estabilidade, uma falsa ideia de que eu me garanto, eu tenho meu trabalho, e não adianta nada eu ter plano de saúde, e eu ter uma boa saúde e poder ficar em casa, se o pessoal tem que ir para a rua para poder garantir o que vai comer e vai acabar passando contágio para todo mundo, né? Segurança de vida para todo mundo, por isso que é o conceito de seguridade. Então, o que atinge a vida de uns, mesmo que a minha pareça que está mais segura, mais estável, vai acabar me atingindo, mais cedo ou mais tarde, né? E a gente precisa ter isso muito claro, porque o que vem depois dessa pandemia, seja o que for, vai afetar a vida de todo mundo. Então, a gente tem que sair do nosso quadrado e pensar soluções de proteção que seja para todo mundo. Para a gente garantir, não é o luxo, gente, é para a gente garantir dignidade. E dignidade e direito tem que ser para todos. A gente não pode abrir mão disso enquanto sociedade, né? Enquanto os empresários estão dizendo que se não acabar com a economia, 7 mil mortes não é nada, e eles só falam isso porque a família deles tem acesso a um hospital bem legal, e que a gente não sabe se a nossa vai ter, se nossas famílias, se não for aqui do núcleo familiar pequeno, os pais, os irmãos, os amigos, os vizinhos, né, se vão ter acesso, para eles não tem problema, porque eles acham que vão ter, né? Então, assim, a gente não está se unir nesse momento, não é lutar por luxo, é lutar por dignidade. E este é um conceito que a gente não pode negociar sob hipótese nenhuma. Exatamente, Cauê. Primeiro fazer uma ressalva que o hambúrguer é ruim demais, aquele hambúrguer. Não vamos morrer. É um lixo. E outra questão que é importante dessa construção, de que tipo de Estado que a gente quer, né? É importante a gente ter atenção a esse momento que a gente vive de intolerância, de polarização, que na verdade que a gente fica jogando um contra o outro, né? A gente fica se degladiando quando na verdade a gente deveria estar se unindo, né? Então, assim, a gente precisa construir um caminho coletivo, né? E ele não passa
por um mundo de resoluções fáceis, de respostas prontas, e argumentos de grupo de WhatsApp, e essas coisas. Não, é difícil mesmo, tipo, é complexo, né? Tudo, inclusive, a gente fez questão de trazer para essa live alguns conteúdos acadêmicos, também para mostrar que tudo que foi dito aqui, primeiro que a gente não está inventando nada, né? A gente não está descobrindo a roda, né? Muita gente estudou, e a maioria dessas pessoas em instituições públicas. Né? Uhum. As grandes referências que a gente tem, de regra, são oriundas de universidades públicas, enfim, financiamento público de pesquisa, etc, etc. Então, tem muito esforço de muitos anos de historiadores, sociólogos, cientistas políticos, né? E como são ideias, né? Como tudo isso são ideias, elas têm que são abertas, e a gente está propondo isso, né? A gente gostaria de enfatizar essa questão do diálogo. A gente sabe que vai ter diferenças e elas não precisam ser excluídas totalmente, né? Mas a gente tem um caminho comum a trilhar, né? Tipo assim, é nítido que não é um caminho bom esse caminho que a gente estava trilhando ou ainda está trilhando. A gente precisa parar e refletir isso conjuntamente, né? Então, assim, e quando a gente fala de debater ideias, também é debater ideias de uma maneira mais consistente, né? Não é o que eu acho, ou o que a Carol acha, ou o Luiz acha, porque eu acho que não teve holocausto, então se eu acho, e ponto, acabou. Não, né? Tipo, tem que... Vamos embasar, né? Tipo, o debate que quando a gente fala em debate, em diálogo, é nesses termos, é nesse sentido, né? Tipo, é um debate consistente que a gente pode efetivamente construir. Toda a ciência, todo o conhecimento que nós produzimos, teve alguns questionários há pouco tempo passado, até, inclusive, da nossa Terra plana, ou redonda, e são essas questões que nós temos que evoluir. A ciência, nada contra as religiões e os credos de ninguém, pelo contrário, nesse momento é importante termos uma visão, quem tem a sua religião, quem tem a sua fé, praticar, em todos os momentos isso é importante, agora também, mas isso não nos pode levar para uma histeria, para um fanatismo, para um desespero, porque isso não vai nos fazer melhores. Opa. Deu uma travada. Deu uma travada. Voltou, acho, já, Luiz. Voltou? Deu. Uhum. Pode concluir. Fechou? Quer concluir? Fechou. Não, pode passar, Carol, pode ir. A gente construiu, fechando, né, a discussão da live, a gente propôs esse tema porque a gente entende que não é algo que é tão discutido e que está muito presente no nosso cotidiano, e que é muito importante que a gente se aproprie, né, desses temas, que a gente conheça, para também poder discutir, lutar pelos nossos direitos, enfim. Então, o que a gente apresentou de conteúdo também é para servir para você de argumento, para discutir com seus familiares, amigos. A gente sabe que em casa não é difícil, não é fácil aguentar, né? Os ataques ao servidor público, ele não é só do governo, ele é em casa, do vizinho, do amigo, os questionamentos são sempre. Então, a ideia é construir argumentos para que você possa conversar mesmo, né, com essas pessoas e mostrar como o serviço público e os servidores são importantes, né? E que em todo lugar há pessoas comprometidas e não, né? E eu acredito, e com os colegas com que eu tenho trabalhado, a grande maioria é, sim, muito comprometida. Também trazer para pensar, para a gente entender que a tarefa de construir, né, o país, de pensar que país a gente quer, ela não é só dos políticos, ela é nossa. E a gente tem que assumir essa tarefa como adultos, né? É uma tarefa nossa também, construir essa sociedade e pensar o mundo que a gente quer. Então, o canal de comunicação está aberto e vai ser muito bom que a gente possa trocar ideias nesse sentido, né? É isso aí. A gente tem as referências agora, das discussões que a gente fez, e a gente vai passar. Pode ser? Você quer falar mais alguma coisa? Posso passar para as referências? Não, temos uma live, né? Isso aí. Temos uma live, acho que tá bom. Podemos finalizar com as referências, sim. Obrigado a todos aí.
como referência, então, a gente usou para fazer o texto anotações de livros, mas eu queria deixar o nome de uma professora como referência. Ela é da minha área, sou assistente social, né? Acho que muitos já sabem, sou no TJ, sou assistente social, é meu caro. Então eu queria deixar o nome da Elaine Bering, que ela é uma assistente social com mestrado e doutorado na UFRJ, e ela tem um pós-doutorado em Sociologia e Ciência Política na Universidade de Paris. A Elaine foi presidente da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, que é a ABEPS, e também ela foi presidente do Conselho Federal de Serviço Social. Hoje ela é professora associada da UERJ, na Faculdade de Serviço Social, e estudos e pesquisas do orçamento público e da Seguridade Social, e o Centro de Estudos Otávio Iani, né? E puxando, então a Elaine dá aula na UERJ, no Rio de Janeiro. E puxando a brasa mais para o meu assado, também eu queria citar o nome da professora Beatriz Augusto de Paiva, que é uma professora da UFES, que é aqui do ladinho, que de vez em quando está falando nas conferências de assistência social, quando tinha, que agora esse ano não está programado. E ela fala super bem, e ela também tem estudos sobre assistência social e orçamento. Ela me deu aula na graduação e no mestrado. Também, eu lembrei agora, sobre Estado e familismo, que alguém falou aí nas referências, nos comentários. Uma referência no Brasil inteiro é a Regina Mioto, que também era professora aqui da UFSC. Se jogar o nome delas no Google, vão aparecer vários textos, e também qual é o risco de poder assistir alguma palestra delas aqui por Floripa ou na sua região. Essas são as minhas dicas. Bom, eu vou, como quem me conhece sabe que eu sou um pseudo-cinéfilo, né? Então, assim, eu faço indicação de 2 filmes sobre essa temática. A primeira sobre essa questão de polarização, de diálogo e tal, é esse filme novo, né, de 2019, que é Os Dois Papas, né, que inclusive tem produção do Netflix, e o diretor, inclusive, é um brasileiro, né, Fernando Meirelles, e trata muito, são 2 pessoas absolutamente diferentes, né, que convivem no mesmo espaço, digamos assim, né, e eles têm que dialogar, né, tem que dialogar, inclusive um teve que abrir espaço para o outro para poder sair, enfim. Então é bem interessante, né, esse e o outro, sobre previdência especificamente, mas sobre questão humana, de solidariedade, de reflexão, é um filme que se chama Eu, Daniel Blake, é um filme de 2016, que também tem no Netflix, é um filme em inglês, né, de um senhor que vai se afastar do trabalho, né, por motivo de doença, e ele entra numa burocracia gigantesca e não consegue. Ele tem aquela prova de que ele tem que provar que ele é mesmo, que ele é ele mesmo, enfim, numa burocracia sem fim. Não vou passar muito spoiler, mas o filme Eu, Daniel Blake, assistam que vale bastante a pena. Legal. A Carol me passou uma referência aqui de um programa do YouTube que se chama Por Acaso, que eu também ainda não vi, mas eu vou ver, Carol, e estou passando para todo mundo já olhar isso aqui, que eu gostei da chamada. É Zé Maurício com Alceu Valença e Cena Pernambucana. E as relações afetivas que os artistas estabelecem na construção da movimentação musical. Me interessou muito essa frase aqui, Carol, e eu quero olhar com carinho. E eu estou passando essa referência artística, que a Carol me passou, e eu gostei bastante dela, mas eu sou mais dos livros, então eu gostaria de mostrar para vocês o que eu li, o que eu estou lendo, e que nesse momento eu penso que é importantíssimo para a gente também pensar esse momento, porque são autores que já vêm falando sobre a nossa estrutura social e as escolhas que nós estamos fazendo já há algum tempo. Um deles é esse aqui, ó. É o Circuito dos Afetos, do Vladimir Safet. Esse é um professor de filosofia que eu gosto muito, ele escreve na Folha de São Paulo, está bem famoso aí no YouTube também. Tem um que a gente está pensando em fazer uma live só sobre ele, que é o Gessé de Souza e a Elite do Atraso.
Acho que isso aqui dentro tem muito do que a gente falou um pouquinho hoje, com uma fundamentação histórica e sociológica. E depois, já que o Neto trouxe uma referência dos 2 papas, eu gostaria só de mencionar um aqui também, que é... Tem que ler o título. Vou ler. Porque ética é mais importante do que religião. Sem desconsiderar o credo religioso de ninguém. Isso aqui não é um livro de um filósofo ou de um cientista ateu. Esse livro é escrito pela sua santidade Dalai Lama. Então, não é qualquer um que está falando sobre um tema tão importante que é ética e que é religião. E que eu acho que num tempo como o de hoje, que nós estamos passando por esse confinamento forçado e que muita gente tem a sua fé, tem o seu credo, vai buscar conforto no lado espiritual, o lado espiritual, eu não pratico religião, mas o lado espiritual é importantíssimo, e o lado espiritual é muito além do que qualquer religião. As religiões sérias do nosso mundo construíram essa espiritualidade. Então, todas as religiões fazem parte dessa espiritualidade. E o Dalai Lama é um ser iluminado, ao meu ver, e que traz um texto interessante para a gente pensar a ética da responsabilidade na coletividade. E aí, isso é a busca dele, acho que cabe muito bem para o momento que nós estamos passando. Muito bom. Acho que era isso, meus amigos. Acho que era isso. Acho que o pessoal aqui gostando das indicações, o Rossano, comentando que o filme 2 Papas é sobre política. Exatamente. Os 2 Papas fazendo política, literalmente. A Ângela... Neto, só um parêntese, só para comentar, já que veio, eu tinha anotado aqui, mas eu não ia falar que o tempo está grande já, mas como já veio o comentário, a questão dos 2 papas e da religião católica, que é uma que eu sigo historicamente há mais tempo, meus pais são praticantes e eu fui seminarista católico, inclusive, apesar de hoje não praticar religião, mas gosto muito do tema, a campanha da fraternidade, que é algo importantíssimo, que movimenta o mundo inteiro católico. A do ano passado, de 2019, o tema era políticas públicas, para vocês entenderem a complexidade do que nós estamos falando do nosso sistema de saúde. E a campanha da fraternidade desse ano, de 2020, é Fraternidade e Vida, com o lema viu, sentiu, compaixão e cuidou dele. É um cuidar do outro, é o que nós temos que vivenciar hoje. Era isso, né? Obrigado. Valeu. Muito bom. A Alessandra dando parabéns pela live, pelas indicações e referências. A Rose dizendo que adorou os 2 filmes e indica também. O Rossano dizendo de novo que as indicações do Vladimir e do Gessé são muito boas. Que bom. E aqui o pessoal pedindo para a gente deixar as obras no final. A gente vai deixar. Já está. Se correr depois ali, já vai estar. Só a do Dalai Lama a gente vai colocar. Isso. E a do Vladimir, eu acho que não está lá também. E dessas aí também, mas a gente coloca aqui nos comentários, se for o caso, né? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Quinta-feira, de novo, voltaremos, né, Carol? Quinta-feira. Sim. Quinta-feira é o tema trabalho. A gente agradece muito quem participou. Para a gente foi importante, porque a gente está testando e também ninguém é profissional, então é legal também. A interação de vocês é muito importante para a gente. E a gente, para terminar, vou dar o tchau final, né? Porque são muitos tchauz. A gente deixa como referência uma frase, também para quem quiser ler um livro, que eu acho linda e que eu acho que cabe muito para esse momento, que é do Guimarães Rosa, que ele fala que o que a vida espera da gente é coragem. Então, sigamos nesse tempo com muita coragem. Beijo para todo mundo. Beijo a todos. Beijo. Agora tem que saber encerrar esse negócio.